louvor e toda adoração. Não há outro como o Senhor, ó Pai, digno de ser exaltado. E o Senhor, Pai amado, o que é mais impressionante, o Senhor nos chama pelo nome. O Senhor nos chama pelo nome. Oh Deus, isso é tão bom, poder ouvir a Tua voz, poder ouvir o Senhor nos chamando, poder ouvir, ó Pai amado, o Senhor, ó Pai amado, nos chamando ao Teu encontro. Que bom é poder estar em Tua presença mais uma vez. Oh Pai amado, como foi lido aqui na abertura do culto, cheguemos confiadamente ao trono da graça, a esse trono de misericórdia, a fim, ó Pai amado, de achar socorro, achar misericórdia derramada a cada dia em tempo oportuno, para que possamos continuar trilhando os Teus caminhos, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos do Senhor mais do que o ar que nós respiramos, Pai. Precisamos de Ti. A Tua presença nos revigora, a Tua presença, ó Pai amado, nos levanta, a Tua presença nos fortalece, a Tua presença nos direciona. Que Teu Espírito, aleluia, continue a nos guiar. Guia o Teu povo, Pai. Guia o Teu povo na guerra, guia o Teu povo nas tribulações, guia o Teu povo na batalha. Que o Senhor venha sustentar a cada um que está passando por um momento de dificuldade. Que o Senhor coloque mesmo no coração deles essa fé obediente, essa obediência amorosa a Ti, ó Pai amado, porque é através desses princípios da Tua Escritura, aleluia, que veremos cumprindo em nossas vidas a Tua vontade. E a Tua vontade, ela é boa. A Tua vontade é agradável, Senhor, aleluia. A Tua vontade é perfeita. Por isso que a Tua vontade se cumpre em nós, para que o único objetivo seja alcançado, que o Teu nome seja glorificado, e que ao ministrarmos, ó Pai, a Tua palavra, que possamos diminuir e que cresça o Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, porque precisamos ouvir a Tua voz através da Escritura. Fala aos nossos corações, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que possamos ser convencidos mesmo pelo Teu Espírito, porque precisamos mesmo, Deus amado, sermos orientados a cada dia na nossa caminhada cristã. Nos ajuda, nos fortaleça, renova a Tua igreja, fortalece o Teu povo, dê ao Teu povo ânimo novo nessa caminhada em nome de Jesus Cristo. E que possamos mesmo colocar os nossos olhos em Ti, colocarmos os nossos olhos em Ti, como a serva coloca os olhos nas mãos da sua senhora. Assim devemos colocar os nossos olhos na Tua face, para que sejamos confrontados naquilo que ainda precisamos mudar, porque eu tenho certeza que ainda há caminho mau em nós. Por isso arranca esse caminho mau, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e nos torna mais semelhantes ao Teu Filho Jesus. É por isso que nós Te louvamos, é por isso que nós Te glorificamos, é por isso que nós Te exaltamos, no nome de Jesus. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser honrado, Ele é digno de ser glorificado. Toda a glória é Tua, Senhor, toda a glória te pertence. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos e nós engrandecemos o Teu santo nome, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Vamos convidar as crianças, os professores. Aleluia, exaltado é o nome do Senhor, adorado. Dá vontade de cantar esse trem inteiro. Uma das músicas que eu mais gosto. É um dos louvores que eu mais gosto. É muito bom, não é? E gente, só gente bonita, né? Maravilha isso, né? Muito legal. Temos gente novas aqui, ó. São seus filhos, Laura? Ah, que bênção. Como é que você chama, bonita?
Rebeca aí, esse menino bonito. Estevão, gente, é só nome bíblico, é Rebeca, Estevão, o negócio é forte. Aleluia, aleluia. Vamos abençoar as nossas crianças, estenda a sua mão para cá. Pai, nós queremos abençoar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Queremos pedir, Pai, que o Senhor continue a abençoá-los, a direcioná-los, a fortalecê-los, a capacitá-los em Tua presença, Pai. Queremos ministrar a bênção do Senhor sobre eles. Queremos te pedir que o Senhor os encaminhe, que o Senhor os fortaleça mesmo, dando a eles, ó Pai, a direção pela Tua palavra. Que o coração deles, Pai amado, seja inclinado para o Senhor a cada dia. Que o Senhor possa protegê-los, Deus amado, nesse mundo tão perverso. Que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor deles, ó Pai amado, livrando de todo o mal em nome de Jesus Cristo. Queremos te clamar, Pai, pelas nossas professoras. Que o Senhor esteja sustentando, Pai, Juliene, Gabi. Que o Senhor esteja sustentando a cada uma delas que nos ajudam aqui nesse ministério tão importante. Porque esse ministério não é da Igreja Evangélica Viva, esse ministério é do Reino de Deus. Por isso, ó Pai amado, como o Senhor mesmo disse através do Teu Filho: deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais. Então, Pai, que o Senhor possa mesmo abençoá-las, fortalecê-las e dar a elas o Teu ensino, e que cedo elas possam reconhecer que só Jesus é o Senhor. Por isso nós as abençoamos em nome de Jesus. Amém? Pode subir, que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Aleluia. Aqui eu não vi ainda a paz do Senhor, amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 15. Louvado seja o nome do Senhor, digno de ser adorado. E exaltado é aquele que vive e reina eternamente. João capítulo 15. Todos acharam? Amém? O pastor está procurando. Chega. João capítulo 15. Aleluia. A partir do verso 17. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não vier, nem lhes houvera falado, pecado não teria, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como ao meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão, porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordei de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo
já está julgado. Tenho muito ainda o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez, um pouco, e ver-me-eis. Aleluia. Irmãos, esse é um dos discursos um pouco antes da crucificação, que Jesus fez aos seus discípulos, que Jesus trouxe então aos seus discípulos várias orientações, mas mais do que orientações, o Senhor mais uma vez se coloca entre o Pai e os discípulos, mostrando verdadeiramente quem Ele era. Mais uma vez, Jesus intercede pelos seus, Jesus se coloca numa posição de sumo sacerdote, como foi dito aqui no princípio, na abertura do culto. É impressionante como o Senhor o tempo inteiro cuida do seu povo, como Ele tem esse zelo constante, esse zelo quase que mais do que protetor, mas um zelo daquela galinha acolhendo os seus filhotes debaixo da asa. Jesus disse isso, não disse? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis acolher você debaixo das minhas asas. Isso relembra o Salmo 91, não é verdade? Quando nós descemos ali e lemos o Salmo 91, que o Senhor, debaixo das asas dele, nós encontraremos repouso e descanso. Eu fico pensando que o descanso real e verdadeiro será na glória, não será aqui. Mas eu penso também, por outro lado, que podemos começar a experimentar o descanso para as nossas almas desde então, desde agora. Nós estamos vivendo um tempo de tensão entre o reino já instalado, mas não totalmente instalado, no sentido de nós estarmos plenamente dele, já com o corpo glorificado. Eu já e o ainda não. Já estamos no reino, mas não ainda na sua plenitude. Essa é a grande tensão que às vezes gera uma tensão no nosso coração. Por que é que eu sou de Deus e ainda passo por essas tribulações? Por que eu ainda sou do Senhor, eu estou na presença dele e ainda sou odiado? Nós somos perseguidos, isso é real. E nós nos entristecemos com a perseguição, nós nos entristecemos quando somos então confrontados por esse mundo, e eu quero te dizer que você deve se alegrar, porque o mundo não quer viver o mesmo desenfreamento, nós não queremos viver o mesmo desenfreamento deles, eles não entendem isso, por isso eles nos perseguem, eles queriam que nós fizéssemos exatamente o que eles fazem. Então Jesus, para nos capacitar a viver nesse mundo incrédulo e perverso, como diz a Escritura, ele diz assim: dou uma ordem para vocês, que vocês se amem uns aos outros. Jesus dá uma ordem, que vos ameis uns aos outros. É fácil amar, irmãos? Como Jesus amou. Como a gente aqui, mais ou menos, a gente consegue. Mas como Jesus é muito difícil mesmo amar, sabe por quê? Porque, irmãos, é difícil doar para o outro. É difícil abrir mão para o outro. É difícil compreender o outro, é difícil se colocar no lugar do outro, é difícil nós tomarmos uma posição de renúncia para que o outro fique bem. Foi o que Jesus fez. Ele renunciou à sua própria vida, se esvaziou da sua glória
e veio até nós para que você ficasse bem. O discurso é muito forte: se o mundo vos odeia, saibam que me odiaram primeiro a mim, disse Jesus. Esse ódio aberto e declarado é fruto de uma aversão aos mandamentos de Jesus. A doutrina que ensina que devemos amar aos nossos semelhantes é muito confrontadora para pessoas que não querem negar a si mesmas. O motivo pelo qual o mundo nos odiará é bem simples: nós não pertencemos a ele, nós não somos desse mundo, não compactuamos com as obras que eles praticam. Essa diferença de visão, ela inflama as pessoas contra nós. O mundo não odeia você, o mundo odeia a doutrina que você pratica. O grande problema é que as pessoas acham que tudo é normal. As pessoas acham que qualquer pecado é normal. Se você mente para poder cobrir uma situação ou evitar um problema, está tudo normal. O mundo tem essa visão. O mundo, ele se esquiva da verdade, ele se esquiva da presença de Deus. O mundo se esquiva desse confronto que tanto fere a nossa alma, irmãos. O pecado, ele violenta a nossa alma. O pecado é a causa de afastamento da presença de Deus. Somos escolhidos, separados para um propósito maior de amar ao nosso próximo, e isso passa por uma mudança de atitude e de renúncias que o padrão secular não pode suportar e nem se submeter. As pessoas ajudam até um certo ponto. Até aqui, daqui para frente eu não ajudo mais. Como convém. Se eu gosto mais de uma pessoa, aí eu vou andar 3 milhas com ela. Mas se eu não gosto, no máximo meia milha. Isso é acepção de pessoas. E o Senhor condena essa prática. Porque é muito fácil andar com aquele que concorda com você. Mas e aquele que discorda? E aquele que não te compreende? E aquele que te aflige? E aquele que te maltrata? Fala só. Tratamento diferente para o cristão e não cristão também. É a acepção de pessoas. Às vezes a gente fala assim, é uma fala como, fulano é cristão, né? Sim. Veja bem, existe uma ordem de Paulo que fala que nós devemos fazer bem a todos, mas principalmente aos da fé. Então, primeiro, nós devemos acolher o da fé, e depois os outros, não por acepção, mas por uma questão de irmandade, não é? Então é uma prioridade, é igual ao casamento. O marido atende às necessidades primeiro da sua esposa e depois dos filhos. Essa é a ordem correta. Se você coloca o seu filho na frente da sua esposa ou do seu esposo, você está pecando. É duro isso, né? Principalmente para as mães, né? É difícil. Paul Washer, numa das suas pregações, ele disse o seguinte: se você está em pleno rio Amazonas numa canoa, você, seu marido e sua esposa, e só tem 2 coletes salva-vidas, a canoa tomba e vira, quem que a mãe tem que salvar, o esposo ou o filho? O que as mães me responderiam? Fala sinceramente. Filho. Percebe? Isso está errado, porque a prioridade no casamento é o cônjuge, não o filho. Sabe por que o filho passa a ser a prioridade? Porque o casal não vive bem. Então ele desloca a atenção dele para aquilo que lhe causa bem. Eu estava lendo João capítulo, João 1, 2, eu estava lendo, mas ele fala lá que, tipo assim, as pessoas que não são da fé não é nem para cumprimentar, não é nem tipo assim. Não, na verdade o que diz a Escritura é que aquele que se diz irmão, isso é Paulo que fala, aquele que se diz irmão e pratica a iniquidade, ou seja, é avarento, é fofoqueiro, é malfeitor, com esse nem com mais. Ele não está falando do ímpio, percebe? Ele está falando daquele fariseu
que fala que é crente, mas vive uma vida totalmente avessa àquilo que a Escritura diz. Então, se tem alguém que bate no peito e fala, sou crente demais, aleluia, glória a Deus, e não pratica a palavra de Deus, com tal nem com mais. Isso não é acepção de pessoas, isso é disciplina. A igreja do Senhor abandonou a disciplina, por isso que corre tudo solto. Por isso que as pessoas não entendem que a disciplina ela é boa. Ela coloca a nossa vida no trilho. Imagina se você fosse em São Paulo, aquela confusão que é. Aí você fala assim, vou pegar o metrô da estação, não é, lá de Guarulhos, para poder ir lá em Itaquera, que fica do outro lado da cidade. Não é? Você não vai ver o jogo do Corinthians não, você está indo lá só para visitar alguém. Isso. Aí você, de repente, você dá uma olhada assim, o metrô está fora do trilho. Você entraria? Claro que não. A mesma coisa os nossos relacionamentos, quando eles estão fora do trilho. Entrar nisso é perigoso. E a disciplina da palavra nos ensina qual é o verdadeiro relacionamento com todas as pessoas. E a base de todo relacionamento chama-se amor. Mas não amor sentimento, amor decisão. Quando você casa, quando você se relaciona, quando você tem um filho, quando você tem uma relação de trabalho, você decide amar, independente do que ocorra. Mesmo porque se Jesus tivesse olhado para nós com sentimento, ele não teria decidido morrer por nós. Ele não se entregaria, como o autor de Hebreus diz. É interessante que Jesus relembra aos seus discípulos das palavras anteriormente proferidas de que o servo não é maior do que o seu Senhor. Ali ele expõe duas verdades contraditórias. Se perseguiram Jesus, perseguirão seus discípulos. Mas se derem ouvidos a Jesus e guardarem a sua doutrina, ouvirão também os discípulos, guardando a doutrina por eles ensinada. São duas verdades. A perseguição vem por causa do que é ensinado. Mas quando a doutrina é acolhida com mansidão, os discípulos ensinam exatamente o que Cristo ensinou, por isso os futuros discípulos guardarão essa doutrina. Lembra quando Paulo fala, sede pois meus imitadores como eu sou de Cristo? Você quer discipular alguém? Seja exemplo primeiro. Se você quer ensinar alguém a doutrina de Cristo, viva a doutrina de Cristo primeiro. Atos, capítulo 1, verso 1 diz assim: ó Teófilo, eu pesquisei algumas coisas para que você ficasse inteirado daquilo que Jesus fazia e ensinava. Então Jesus não ensinava só nós, mas ele fazia também. O discípulo não é maior do que o seu Senhor. Essa é a importância de replicarmos o que está na Escritura, e nada além ou aquém dela. Quando nós negamos uma palavra aos discípulos de Cristo, nós estamos simplesmente impedindo o crescimento espiritual daquela pessoa. Quando nós não demonstramos àquela pessoa que há um erro que precisa ser consertado e extirpado daquela vida, nós estamos deixando aquela pessoa a caminho do erro. É duro, não é, irmãos? Nós temos que às vezes nos ver chamando a atenção de uma outra pessoa. Quem gosta de ser chamado a atenção? Ninguém. Agora, o que é melhor? Sermos disciplinados e experimentarmos um pequeno tempo de tristeza, ou experimentarmos o sofrimento ao longo da nossa vida por causa de um erro que não foi devidamente acertado e corrigido? Agora, o que eu acho pior, o Fabiano, ele citou hoje um texto lá de Apocalipse. Ficarão de fora aqueles que estão no pecado, mas os que entram, é tão interessante, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você sabe qual é a única coisa que você precisa fazer? É arrepender.
Para abandonar o pecado, a primeira prática é o arrependimento. Quando você se arrepende dos seus feitos, das suas atitudes, mediante a palavra de Deus, a essa doutrina que nos foi colocada e ensinada para o nosso bem, nós passamos a ter uma mudança de vida efetiva. Pastor, então a gente pode dizer que a pessoa não se arrepende, é sem remorso, né? É a grande verdade. O que é o remorso? O remorso é alguém saber que aquilo que ele fez causou algum dano, mas ele não consegue romper com aquilo e ele volta a fazer de novo. Por isso que o homem sem domínio próprio, eu digo humanidade, precisa sofrer um dano, porque senão ele volta a fazer novamente. Então, se você vê uma pessoa que está passando um sofrimento por causa daquilo que ela escolheu, deixa ela passar. Ajude-a em oração, mas deixa ela passar, porque senão ela vai voltar a fazer de novo. Tem pessoas que falam: pastor, isso aconteceu, eu estou com uma dívida aí, então você fez a dívida por quê? Não, você quer, pastor? Foi uma certa irresponsabilidade, então essa aí você vai aguentar ela sozinho. Pastor, o senhor está ficando ruim, pastor? Estou não, eu estou sendo bíblico. Muito duro. Não, eu estou sendo bíblico. É assim que acontece, irmãos. Nós precisamos assumir as consequências das nossas decisões e escolhas, porque senão eu nunca vou deixar o outro ensinar. Pastor, só faria isso com o filho do senhor? Eu fiz. Não faria, não fiz. Quando ele ficou endividado, eu falei para ele: se vira. Ele se virou, nunca mais ficou endividado. Hoje ele tem até poupança. Um certo silêncio. Aleluia, estão pensando? Eu também. Mas as pessoas que nos perseguem fazem isso por causa do nome de Jesus e por não conhecer o Pai que o enviou. Ser perseguido por causa do nome de Jesus é a situação que ocorre por estarmos identificados com Cristo. Somos alinhados, direcionados, salvos e libertos por aceitarmos essa realidade de identificação através da doutrina de Jesus. Os judeus que ali estavam e perseguiam a Jesus conheciam a escritura do Antigo Testamento, mas não se identificavam com os mandamentos e juízos de Deus. O livro de Levítico cita, por exemplo, que precisamos amar a Deus e ao próximo. Jesus não falou nada de novo. Ele simplesmente repetiu o que já estava escrito no livro de Levítico: ame a Deus e ao seu próximo. Não se identificar com Cristo é não acolher a sua palavra como verdade absoluta. O ensino de Cristo e a sua manifestação demonstraram claramente o pecado daqueles que o odiavam. Se não houvesse ensino, não haveria pecado. Mas além do ensino, as obras de Jesus demonstravam que ele era, quem ele era e de onde tinha vindo. As palavras, as obras de Cristo demonstram a sua unção messiânica e o propósito eterno sobre ele colocado. O que na verdade aqueles homens mais odiavam era a dependência de alguém para alcançar a salvação. Nós odiamos a dependência. Nós queremos ser independentes, e isso inclusive de Deus. Quando eu digo que eu vou viver a minha vida naquela área do meu jeito e não submisso à vontade de Deus, eu estou dizendo, em outras palavras, que eu não dependo de Deus. Eram homens orgulhosos e presunçosos em considerar que suas obras e práticas de justiça seriam suficientes para justificá-los diante de Deus. E ninguém pense que a sua obra é suficiente para te aperfeiçoar. Quem te aperfeiçoa é Cristo. Paulo lhe dá uma chamada dizendo assim: aquele que roubava. Então quer dizer que para poder parar de roubar,
eu tenho só que parar de... Para não roubar mais, eu tenho só que parar de roubar? Hã? Mais ou menos. Sabe o que ele fala depois? Antes, trabalhe. Sabe quando é que um ladrão vai deixar de ser ladrão? O dia que ele começar a trabalhar e suprir essas necessidades que ele tem através do trabalho. Aquele que adulterava, não adultere mais. E como é que a gente vai fazer isso? Então simplesmente parou de adulterar? Não. Pega todas as fotos da amante, o contato dela tira do celular, começa a romper com as coisas. Nós precisamos romper com aquilo que nos cerca. E o pecado tem tentado de perto cercar e rodear o povo de Deus. É momento de você romper com aquilo que te escraviza. Pastor, Oi? pode-se dizer assim, então, uma pessoa que tem dificuldade de mudanças na vida é porque ela não está tendo um arrependimento genuíno diante de Deus? Sim e não. Sim, porque quando há arrependimento e há um convencimento por parte do Espírito Santo do erro, essa pessoa dentro dela é gerada uma tristeza segundo Deus, como diz Paulo Apóstolo, que é para mudança, arrependimento para conversão. Por outro lado, nós temos que identificar duas coisas. A primeira delas é em que situação a pessoa não está mudando e por que ela não está mudando. Quando você nasceu, Tiago, a pergunta é essa. Sua mãe falou para você assim, no primeiro dia que você chegou na maternidade, ela te colocou dentro do berço e falou assim: Tiago, estou indo trabalhar. A sua mamadeira está ali na geladeira. Ué? A sua mamadeira está ali. A sua fralda para você trocar está ali. E a sua papinha que você vai começar com 6 meses está ali também. Fica com Jesus. Foi assim que ela fez? O problema é que nós fugimos do discipulado, porque o discipulado dá trabalho. Então, quando a pessoa não muda, ela precisa ser ensinada a mudar. E ela precisa então ter alguém que pegue pela mão, como um bebê que precisa do alimento, como um bebê que precisa ter sua fralda, né, trocada, o banho tomado. Ali nós precisamos ensinar. Agora, eu acho que hoje o negócio está pegando do lado dos maridos aqui hoje, não sei por que não. Se o negócio é com a esposa, o marido tem que ensinar a palavra para ela, porque a função do marido é ensinar a palavra para a esposa. É uma delas. Lavar a mulher através da lavagem da palavra, para apresentá-la santa e irrepreensível. Se o problema é o filho, os pais precisam ter mudança. Se é um irmão em Cristo, nós precisamos apoiá-lo. Eu vou fazer uma pergunta para ele hoje. Depois que você aceitou Jesus, foi batizado, já tinha lá uns 3 anos de igreja, quem pecou? Faz assim com a mão bem alta, assim, só para eu ver. Que isso, irmão? Vocês pecaram depois de 3 anos de igreja. Percebe, Tiago? Não é apenas não haver um arrependimento, às vezes não é uma exposição à doutrina. Então nós precisamos expor aquela pessoa à doutrina para que ela saia do leite, do alimento básico e vá para o alimento sólido. Sem palavra, o povo se corrompe. E essa é a grande verdade. Eu não fico preocupado em todo domingo estar chamando a atenção da igreja através da palavra. Tem uma irmã que ela frequentava aqui a igreja, quando ela casou, ela foi para a igreja do esposo dela. Que eu falei para ela, vai embora para lá, minha filha. Fica, pastor, mas eu amo tanto aqui, mas você vai aprender a amar lá também, pode ir embora. Aí você diz seu marido. Ela tem uns 3 esquisitos, né? Fica marido da igreja e esposa da outra. Misericórdia, né? Aqui não funciona, não. Aqui eu mando embora mesmo, vai embora. Pastor, você é o único pastor que manda embora? Não, tem um monte de pastor que manda, que nem eu também. Ela disse, ela teve aqui quinta-feira, falou assim, pastor, mas hoje é dia 10 e o senhor já está batendo desse tanto? Eu falei, você não imagina como é que foi no primeiro do culto do ano. Não é bater, irmãos, é colocar a igreja na verdade do Evangelho.
Se eu disser para você outra coisa que não seja a Escritura, a quem ou além dela, eu estou impedindo o seu crescimento espiritual e a mudança que vai te conduzir a uma vida digna. Deus vai cobrar. Ai, Deus cobra. Lá no verso então 25, a Escritura nos mostra aquilo que havia sido declarado a respeito dessa situação. Jesus foi odiado sem motivo. O ódio e a aversão a Jesus e a Deus eram atitudes descabidas e insensatas. O ensino e a obra de Cristo foi e é necessário para a transformação não minha, não sua, mas de toda a humanidade. E Jesus então passa a falar da continuidade do seu ministério e do que seria requerido dos discípulos, porque o Consolador viria para dar testemunho do que Jesus falara e fizera e confirmar a veracidade disso, atuando através do testemunho dos apóstolos. Sabe como é que as pessoas sabem que o Espírito Santo está presente hoje? Não é quando você fala em línguas, quando você age. Porque é muito fácil gritar glória a Deus, aleluia. É fácil dar pulo dessa altura. O difícil é amar o próximo. Difícil é renunciar. Mudar o caráter. Lá no capítulo 16, Jesus passa a relatar o que aconteceria aos seus seguidores. Primeiro, veja bem isso, seriam expulsos dos círculos religiosos e depois seriam mortos como prova de culto a Deus. Mas fariam isso em completa ignorância sobre as Escrituras e apoiados em suas tradições, tal como fez Saulo de Tarso antes da sua conversão. Jesus anunciou tudo o que aconteceria previamente, mas uma vez apenas para demonstrar aos discípulos ser ele o possuidor do mesmo atributo do Pai, onisciência. João, através das obras de Jesus, nos ensina sempre quem era Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Por isso que Pedro declara: quem o povo diz que eu sou? Um dos profetas. E vocês? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sabe quando nós reconhecemos isso? Quando nós nos dobramos diante dele em submissão. Apenas assim nós reconheceremos que ele é o Messias, que ele é o escolhido de Deus, que ele é o rei sobre a nossa existência. Ser rei sobre a nossa vida, aceitar um dono sobre nós, é nos submetermos à autoridade desse dono. E quantas vezes fugimos dessa submissão? Porque queremos viver ou resolver as coisas do nosso jeito. Jesus era conhecedor dos corações, mas o mais preocupante é que ele ainda é. Ele ainda é conhecedor dos nossos corações. Ele sabe exatamente porque você está assim hoje. De vez em quando a gente tenta convencer Jesus que a nossa oração é urgente. Senhor, a minha causa é naquela, Senhor. Tentamos convencer a Deus de que estamos andando corretamente. Mas Ele sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe o que está lá dentro da motivação do nosso coração e até ajudar o nosso próximo. Ele sabe por que o seu coração está daquele jeito. E conhecedor que é, Jesus percebe a tristeza no coração dos discípulos diante de realidades tão duras. A primeira seria a ida de Cristo para o Pai. Parecia que ficariam órfãos, desamparados, mesmo diante da promessa da vida do Consolador. E segundo, o que sobreviria sobre eles: perseguição, desprezo e morte. E nós estamos querendo sombra e água fresca. Tem crente querendo deitar na rede. Tem cristão querendo ser servido com pãozinho de queijo quente, com Nutella. A Paula riu ali, nós estivemos na casa dela sexta-feira fazendo uma visita, e ela falou: vocês já comeram pão de queijo com Nutella? A pastora, não, mas eu vou experimentar porque eu amo chocolate. Aí ela achou ótimo. Nós queremos sossego.
Mas Jesus fala que nós teremos perseguições, lutas e às vezes morte. E essa morte não é morte física. Jesus está falando da morte do nosso eu. Eu preciso morrer para que Cristo cresça. Nós precisamos morrer para essas emoções que tanto nos traem, que tanto nos assolam, que tanto nos escravizam. Se nós não morrermos para as nossas emoções, se nós não morrermos para os nossos desejos e vontades, nós estaremos correndo um grande risco na presença de Deus, de nos assemelharmos com o mundo, de ficarmos parecidos com o mundo, de fazermos as mesmas coisas que o mundo faz, de fazer as mesmas coisas que Cristo tanto odeia. Oi? Sua conta de pergunta está encerrando. Fala, tá brincando. Porque tem que ter um certo segmento, assim, de perseguição. Eu lembro quando eu era pequeno, o evangelho que era pregado, que o cristão tinha que passar por dentro, conforme o Senhor está ministrando aqui para nós hoje. Então, o que acontece? Só que é um tipo de perseguição a qual, por nós darmos testemunho da palavra de Deus. Sim. Agora, hoje, o que está sendo ministrado, né, é que o cristão está passando por alguma dificuldade, algum problema, porque não tem Deus na vida dele. É verdade. Ou então ele quer questionar Deus pelo tanto de escolhas erradas, ele está falando que aquilo é o problema e a tribulação dele. Ou então é o diabo. Ou então fala que é o diabo. Né? O sujeito manda Satanás sair, mas a escolha foi dele. Nós temos aconselhado aqui na igreja a gente fazer 2 orações. Sai Satanás em nome de Jesus e sai mim de mim mesmo. Porque nós é que causamos os grandes problemas na nossa vida e queremos culpar Satanás. Queremos jogar na conta dele, não é? E tem hora que ele fala assim, não tem nada a ver com isso aí. Sabe por quê? Porque nós fazemos escolhas precipitadas. Ou escolhas que na verdade estão nos tirando ou tentando tirar de uma situação que nos incomoda. Vou falar a verdade, se fosse depositado hoje R$1 milhão na sua conta, isso resolveria alguma coisinha para você? Alguns usos para geladeira. Percebe que nós às vezes vislumbramos situações e coisas para mudar a nossa existência, e a nossa existência já foi mudada, e ela já está sendo mudada por Cristo todos os dias. Ele está movendo dentro de você para saber se lá na frente Ele vai poder te dar R$1 milhão. Mas eu vi acontece nas igrejas em geral, hoje que eu fico olhando, por exemplo, o pastor falou, está escrito a palavra que o nosso coração é enganoso. E muitas pessoas, quando vão pregar, falam assim: ouve o seu coração, escuta o seu coração. Escuta o coração, escuta não. Mas você escuta. Irmãos, eu ouço cristão falando assim: eu senti de Deus no meu coração. Não sente não. Não sente no seu coração, não. Lugar perigoso. Eu costumo chamar o coração, Jeremias fala que ele é corrupto, enganoso e totalmente incurável. Totalmente incurável, desesperadamente corrupto. Salomão manda você guardar. Salomão manda guardar o coração. E aí o sujeito fala que vai ouvir o coração. Eu costumo chamar o coração de caverna dos horrores. Eu quero falar uma coisa para você. Essa semana que passou, você teria coragem de chegar aqui na frente da igreja e falar tudo que passou no seu coração? Alguém teria coragem? Tudo. Mas tem que ser tudo. Muita gente vai falar assim, você não é crente não. Por quê? Porque o grande problema é que o nosso coração é enganoso. Se a palavra existe, para que eu vou ouvir meu coração? Se a palavra me fala o que eu tenho que fazer, para que eu vou ouvir meu coração? Mas eu quis dizer, hoje, o que a igreja está ensinando não é a palavra. Não. É você viver. É a experiência. Do homem mesmo, porque as igrejas, o mundo invadiu as igrejas. Sim. Nós vivemos, Marcos, isso é muito interessante que você colocou e é bom a gente refletir rapidamente sobre isso. Nós vivemos uma sociedade experimental e visual. Essa é a sociedade atual. Ela é experimental e visual.
Por isso que o pessoal não quer mais ouvir rádio. Não é? Por isso que o WhatsApp agora tem vídeo, que a gente quer ver. Então essa é a sociedade visual. Mas o pior é que ela também é experimental. Então eu passo a ter que experimentar alguma sensação para sentir Deus. Se você não crê que Deus está aqui, porque 2 ou mais estão reunidos no seu nome, você não vai sentir nada, além de eu te chamando a atenção pela Escritura. Test drive. É isso aí. Percebe? É uma sociedade experimental. Nós não cremos, nós queremos experiências. Olhe bem, se alguém ama e decide amar, não vai me importar nada em relação àquela pessoa, porque se Deus me colocou do lado daquela pessoa e eu decidi amar, todas as áreas do casamento serão supridas pela presença de Deus. Acabou. Aí eu vou preocupar como é que vai ser a relação sexual, se eu ronco, se ela não ronca, se não sei o que, se não sei o que. Irmãos, Deus vai suprir tudo. Mas nós queremos a experiência para experimentar ser bom. Então vivemos essa sociedade. E o pior é que isso entrou dentro da igreja, irmão. Queremos experimentar algo. Se eu sair dessa situação e viver algo, eu vou ser mais feliz. Irmão, seja feliz na tribulação, que quando a tribulação acabar, você vai ficar igual o Salmo 126, como os que sonham. Eu lembro que quando eu me alegrei na tribulação, passando uma luta financeira terrível, passando um monte de situação, saúde, tudo junto, veio o pacote completo. E eu passei aqui durante 10 anos, você está achando que foi 2 dias? E ali no final, quando o Senhor falou comigo assim, eu entrei dentro de casa, eu tinha a geladeira, a cama e o fogão, e a geladeira tinha pouco tempo que eu tinha adquirido, eu tinha mesmo o filtro, o fogão e a cama. Aí eu chegando dentro de casa, na hora que eu abri a porta, estava vindo da igreja, com a marmitinha na mão, eu ia almoçar. O Espírito do Senhor falou comigo assim, hoje eu coloco fim na sua prova. Eu olhei assim, com quem que você está falando? É comigo mesmo? Mas eu já me alegrava com a marmitinha, com a cama, com a geladeira e com o fogão. E a casa era emprestada. Mas eu me alegrava, porque eu sabia em quem eu estava crendo. Eu sabia que Ele era poderoso. Ele era poderoso. E hoje Ele continua sendo poderoso na sua vida. Ele continua sendo poderoso para transformar toda a sua vida, transformar as suas emoções, transformar a sua mente, te livrar do mal, te livrar do pecado, te arrancar das garras de Satanás e te dar uma nova existência. Aleluia. Ele continua sendo o mesmo. Para a gente encerrar, com um quadro nada promissor de tantas coisas ruins que poderiam vir pela frente, Jesus faz uma declaração explicativa, que se Ele não fosse, ou seja, os discípulos pensavam em ficar órfãos, o Consolador não viria. O término da obra de Jesus na terra deu início ao seu governo celestial, como rei e como sumo sacerdote eterno. Os discípulos não entenderam que isso era apenas uma mudança de lugar. Jesus sempre foi rei, Ele reinava na terra no momento em que Ele estava aqui, e Ele continua reinando hoje no céu. E para a gente encerrar nos versos 8 a 14, esses versos explicam o porquê do envio do Consolador. Por que é que o Espírito Santo precisaria ser enviado? Ele viria para 3 coisas específicas: para convencer o mundo do pecado, pois os homens não haviam crido que Jesus veio para salvar e perdoar o pecador.
Por isso carregamos culpas. Por isso, quando temos atitudes de acordo com a palavra, que às vezes vai gerar um problema em relação a uma outra pessoa, nós carregamos culpas. Eu lembro que o professor falou comigo assim: tem gente bonita nessa terra, né? Eu falei com ele: mas tem gente feia também. Aí ele falou assim: aquela professora ali é bonita, né? Eu falei para ele: bonita é minha esposa. Ah, mas não tem problema nenhum a gente olhar, né? Eu falei: só não pode desejar. Olha o diabo armando cilada. Querendo envolver numa conversa. Vigia. Porque o pecado, uma vez praticado, ele vai nos alcançar. Números 32, 23. Se vocês fizerem assim, vocês pecaram contra o Senhor, mas sentireis o vosso pecado quando ele vos alcançar. E ele alcança. Também convenceria essa segunda situação sobre o Espírito de Deus, convenceria da justiça, pois apesar da rejeição de Jesus por alguns daqueles homens, ele retornaria ao Pai e continuaria reinando. Rejeitar Jesus é rejeitar os ensinos do reino de Deus, mas também o Espírito Santo, na sua tríplice função, convenceria também do juízo, pois o príncipe desse mundo está julgado, juntamente com todos os que lhe seguem. Nós achamos que apenas Satanás vai para o inferno, e não é verdade. Nós achamos que só ele está julgado, pelo contrário, todos aqueles que o seguem também estão julgados junto com ele. E o único meio para fugirmos desse julgamento e dessa sentença de morte que já pesava sobre nós desde o nosso nascimento é a cruz. Por isso, mais uma vez, nós queremos convocar ao arrependimento. Eu vou dizer o que os profetas de Israel diziam, e vou dizer a primeira palavra pública de Jesus quando ele começou o seu ministério aqui na terra: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos. Muitas coisas Jesus não falou presencialmente, mas o Consolador, o Espírito da Verdade, continuaria a conduzir os discípulos em todos os tempos a toda a verdade, através das cartas de Paulo, através das cartas de Pedro, através das cartas de João. O Senhor continuou inspirando aqueles homens para que eles deixassem uma palavra viva para nós, uma palavra que não somente é eficaz, mas ela é viva. Sabe o que é ser vivo? Você sabe o que é viver? É você participar de situações. É isso. A palavra de Deus, ela é viva para participar de todas as áreas da sua vida. Conhecer a verdade traz libertação e glorifica o nome do Pai através da obra do Filho. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E hoje eu quero acrescentar mais um versículo a esse tão batido versículo hoje no Brasil: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode pensar aí: pastor, eu estou bem longe desse negócio aí que foi pregado. Eu não estou aplicando muita coisa dessa palavra, como o Fabiano abriu o culto e nós estamos ministrando aqui agora. Eu estou longe disso. O que eu faço? O que eu faço? Hoje é o dia de você começar. Primeira coisa é um conselho pastoral. Chegue na sua casa hoje, quando você tiver um tempo, depois do almoço, evidentemente, né, Tiago? Claro. Essa turma que come, vocês imaginam tanto.
Nós sentamos no almoço evangelístico lá na família da Miriam, lá, né? Vamos lá para o almoço evangelístico lá. Irmão, vou contar um negócio. Eu sentei na mesa, na hora que eu olhei para os pratinhos do lado, eu só vi o prato. As irmãs e os irmãos tinham sumido, não sei porquê. Os obreiros não seguem os pastores. Passou com um pouco. Desse jeito, Chegue na sua casa, pega um pedaço de papel e caneta, ou então abre seu computador, seu celular, ou note, tablet, qualquer troço onde você quiser escrever, qualquer troço, tábua de pedra, e escreva lá quais são as suas dificuldades diante da palavra. Escreva. Deus, a minha dificuldade é essa, eu ainda acho que eu estou pecando nisso, eu não estou amando, eu estou assim, eu estou assim, 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 assim. Coloca, faz uma listinha básica. Depois você apresenta essa lista básica para Deus. Fala, Deus, essas são as minhas dificuldades, pelo menos as que eu conheço. Eu quero pedir perdão por elas. Eu quero que o Senhor me ajude a mudar. E esse vai ser o seu projeto para 2019. Mudar. Para ficar mais parecido com o Filho de Deus. Muito mais do que você pedir coisas para Deus, peça para Ele mudar o seu caráter. Nós precisamos ser transformados todos os dias. E eu estou falando a partir de mim. Todos os dias. Nós somos confrontados por essa palavra. E ela nos mostra quem nós somos. Mas mais do que isso, ela mostra uma realidade maravilhosa. Quem Cristo nos fez através da sua morte. Melancton, apoiador de Lutero. Lutero falava que ele lutava com as bestas feras e com os demônios. E depois chegava Melancton, todo refinado, com o grego que ele conhecia muito bem, e falava para aquela audiência. Melancton descobriu que nós não somos justos e nunca seremos justos, mas ele disse que nós somos justificados, ou seja, nós fomos declarados justos por Deus diante do tribunal. Sabe o que é isso? Se você pegar essa listinha e confessá-la diante do Senhor, o Senhor é justo e fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Aleluia. E aí, quando você terminar de confessar essa lista, sabe o que vai acontecer? Você já está com a sentença pronta. Você vai ser declarado justo, não porque você merece, mas por causa da justiça de Cristo. Por isso, se você se apresentar diante de Deus rasgando o seu coração, você vai alcançar misericórdia e socorro no tempo oportuno, para que o nome de Deus seja glorificado através da obra do Filho, pela operação do Espírito Santo de Deus no seu coração e no meu, para que sejamos verdadeiramente livres. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite a cada dia, e que o nome dele possa ser glorificado em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe o seu dízimo, a sua fé.